Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de custos industriais, né? É o terceiro vídeo aí da sequência, né? Onde a gente já falou sobre departamentalização, né? Falou sobre centro de custo. E agora a gente vai falar sobre o tópico teoricamente mais importante, que é a parte de rateio, né? Que acaba sendo o grande foco, né? De quando se trabalha ali com departamentos, enfim, onde se faz ação, né, de custos diretos e indiretos. E o rateio ele é interessante porque quando a gente fala de rateio de custos, né, a gente tem que entender que ele tem um foco sobre os custos indiretos, né, e como o próprio nome fala, né, custos indiretos, né, ele só pode ser inserido no processo de forma indireta, né, de forma indireta. Por quê? Como a gente já falou sobre centro de custo, né, que ele está ligado à acumulação dos custos indiretos, né, quando a gente vai para o rateio, é também uma ação de forma indireta, né? Então, é aquela situação, a gente acaba não tendo 100% de certeza de como é que esse rateio vai ocorrer de forma ordenada. Como assim? A gente sabe quais são os custos, né? Até como eu tinha comentado no vídeo sobre centro de custos. A gente sabe quais são os custos no que diz respeito à origem, né? Energia, pagamento, né, referente a salários, impostos, enfim, a gente sabe a origem, né? A gente tem alguns com a maior facilidade, outros nem tantos, né? A gente sabe que ainda existe um percentual de custos invisíveis, mas o grande detalhe existe uma conta a ser paga, né, que está ligada àqueles custos, né? E o detalhe é como é que isso aí vai ser rateado, ou seja, dividido, porque alguns setores, como a gente já falou, eles não geram, né, capacidade de receita direta, né? Então essas ações elas acabam sendo provenientes aí para ser fechado aí no processo, né? No processo de execução de fechamento, né, de fechamento de folha, outros detalhes, acaba vindo ali pela parte do rateio. E aí é onde entra um detalhe importante sobre o rateio, que são os critérios, né? Quando se fala de critérios referentes ao rateio, é um grande problema, né? Essa é que é a verdade. Porque os critérios de rateio, eles acabam ocorrendo de acordo ali com o fluxo da empresa, né? Então, é muito comum, né, trabalhar com critério de rateio com base em previsão, né? Ou seja, trabalhar ali indicados com a previsão, né, com base em dados anteriores. Ou seja, acaba sendo um foco aí importante, né, de trabalhar com essa previsão, né? Por que trabalhar com a previsão? A gente tem que entender o seguinte, né? Quando a gente está falando de rateio, a gente está falando apenas, né, de como é que vai ficar a ordem, né, de custo para cada setor, né? Ou fazer aquela apropriação, né, referente àqueles custos para, teoricamente, né, de forma simbólica, ter ali um valor ali específico. Só que, quando a gente fala de forma simbólica, quando isso aí vai para uma pauta, né, pode gerar um grande problema. Como assim? Né? Dependendo do tipo de rateio que o setor tiver, né, vai ser indicado que ele está tendo um custo alto ali, acarretado ali para o processo. Muitas empresas acabam também fazendo a divisão por igual, né? E isso muitas vezes acaba fazendo com que alguns departamentos, né, venham a questionar, né, aquele custo ali que ele está tendo, já que está sendo ali a indicação de um sistema de divisão que muitas vezes acaba não sendo tão assertivo, né? A verdade é que a empresa, né, ela precisa fazer essa divisão para estar ali pontuando. E é importante quando você veja que esse critério de rateio ele não está tão conforme, para que você possa também ali se resguardar, né, caso venha a ter alguma cobrança ali sobre essas ações, né? Então isso é muito importante. A gente precisa pensar da seguinte forma, né? Quando a gente vai fazer alguma ação de rateio, é necessário determinar qual a base adequada, né, e menos injusta de distribuição, como a gente estava comentando. Né? Distribuição de quê? Dos custos. Né? Exemplo, vamos fazer aqui um exemplo bem simples aí para análise de rateio. Né? Vamos supor aí que o custo de uma empresa com aluguel, né, ou seja, um custo ali indireto ali ao processo,
né, faça com que esse valor, né, do aluguel aí, faça não, né, o valor, vamos supor que o valor do aluguel é R$ 1.000. Ou seja, se o valor do aluguel é R$ 1.000, quem é que vai ficar responsável, né, ali na sua referente a essa cifra ali com a referência do setor, né? É injusto, né, se a gente está falando ali de uma área como um todo, que está todo mundo usufruindo, né, de fazer uma alocação de despesa, né, toda oriunda para um único setor, né? Então, exemplo, um caso como esse que a gente está falando de aluguel, né, muitas vezes as empresas fazem a distribuição por meio de área instalada, né? Não quer dizer que seja a mais coerente, né, mas acaba sendo muito comum fazer esse tipo de divisão com base na área instalada, né? Então, o metro quadrado que o setor ocupa, ele acaba fazendo uma ação proporcional àquela alocação de despesa, né? Então, é uma possibilidade, né? Uma possibilidade para esse tipo de ação, né? Então, como a gente tinha comentado, não tem um critério tão próprio ali para o processo, né? É interessante, se a gente for pensar o seguinte, essa questão de área, vamos supor que a gente tenha na empresa uma área de descarte, né? E tenha, né, um setor, pessoas ali específicas que estejam ali trabalhando, né? E essa área de descarte seja uma área relativamente grande, né? E aí, se você for alocar custos, né, para uma área dessa aí, pode ser que você venha sufocar essa área no que diz respeito ao orçamento, né? Então você pode trabalhar com também questões de peso, né, sobre áreas, né, ou considerar áreas nulas referentes a esse tipo de ação. Então, a parte de rateio, ela acaba sendo um grande detalhe. Agora, tem uma situação que é importante, né? Tem uma situação que é importante. Normalmente não vai se fazer o rateio, né, depois do valor alcançado, né? Ou seja, depois do custo alcançado, né? O rateio normalmente é uma relação de porcentagem definida previamente, né? Então, assim, é aquela situação, é como se você fosse começar o jogo e já soubesse ali qual é a tua parcela ali de rateio, né? Até para também poder equilibrar as contas, né? Então é um detalhe importante, né? E justamente não ter alteração ali ao longo do decorrer. A gente sabe que quando a empresa ela está em pleno processamento, a gente tem que ter um foco global, mas existe uma preocupação direta ali com o departamento que você está alocado, né? Então, se você a 45 minutos do segundo tempo ali muda ali o percentual de rateio, é teoricamente injusto, né? Teoricamente injusto. A gente sabe que hora ou outra acontece, né? Mas é uma situação complexa ali para o processo. Então, o rateio ele é de fato essa divisão dos custos indiretos, não tem uma lógica específica, né? Cada empresa acaba criando a sua lógica e o grande objetivo é estar ali fatiando ali as despesas, né, que são oriundas do processo, mas é importante ter esse percentual prévio ali. Por quê? Porque normalmente quando se faz uma ação de rateio, também se indica, né, as contrapartidas de pontos positivos, né, como economizar, né, como produtividade, né. Então isso aí faz com que muitos departamentos venham a ganhar ou perder capacidade de investimento, né. Então as próprias empresas também colocam essas possibilidades para também dar um maior fôlego ali para quem está atuando, né? Aumentar o leque ali para a parte de treinamento, aumentar o leque ali para alguma parte de acessório que vem ali ajudar em um determinado ponto. Então é isso, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.